Olá, meu nome é Gabriela Davoli e eu vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória artística e cultural. Eu sou artista da cena, eu gosto muito desse lugar, das artes cênicas, de me colocar enquanto artista da cena. Eu acho que é um lugar que contempla muitas possibilidades de expressão e muitos fazeres da arte. E eu sou uma multiartista, eu me coloco nesse lugar de estar fazendo várias coisas, de estar modificando o que eu estou fazendo, de trabalhar em vários lugares. Acho que isso acontece com a maioria dos artistas, porque é um pouco impossível você ficar fixo num lugar só. A própria faculdade de artes cênicas é um lugar muito amplo e isso reflete muito na minha trajetória e em quem eu sou também, enquanto pessoa, enquanto artista. Desde criança eu sou muito expositiva, sempre gostei de criar danças para apresentar para os meus pais, para minha família, sempre gostei de estar nesse lugar de falar coisas, de propor coisas, de criar. Aos 9 anos eu entro no balé, no jazz, me envolvo com a dança e aí eu vou me envolvendo mais e mais e mais com a dança e nunca num lugar só de fazer aulas, mas muito num lugar de participar de companhia, de participar de competição, de ter ensaio de final de semana, de pensar tudo isso e de realmente me envolver. Eu perceber que era aquilo que eu gostava de fazer, que era nesse lugar que eu me encontrava e que eu me expressava. Dentro da dança, eu nunca fiquei num lugar só, numa área só. Eu fiz jazz, balé, sapateado, dança de rua, contemporâneo. Então, fui fazendo por aí. Junto com o ensino médio, eu comecei um técnico em dança. E aí eu me formei também, junto do ensino médio, eu me formo, viro técnica em dança. E mais ou menos no meio disso, eu entro no teatro. E aí entrar no teatro foi um boom de possibilidades, assim, né? Porque uma outra área que está dentro das artes cênicas, mas que propõe muitas coisas, né? Que extrapolam um pouco as artes do corpo e extrapola um pouco as possibilidades de ação e coloca o meu corpo em um outro lugar e aumenta um pouco as minhas possibilidades de criação, assim. Acho que essa é uma das grandes viradas de chave, porque antes eu criava muito só através de movimento e muito mais a partir da reprodução do que os coreógrafos propunham, do que uma coisa que vinha de mim, e com o teatro isso dá uma mudada. Aí eu decido prestar artes cênicas, aí eu passo, e aí entrar nas artes cênicas é outra mudança de chave. É onde eu realmente começo a aprender a como desenvolver esse fazer de forma profissional. Começo a trabalhar, propriamente dito com isso, né? Ser contratada para fazer coisas, ganhar dinheiro e aprender outras coisas, uma gama de possibilidades, assim. E aí eu vou indo, me aproximando de áreas que eu vou gostando e vou aprendendo. Em alguns lugares eu vou me fixando e me desenvolvendo, em outros são lugares que eu só passo. Assim. A produção cultural é um lugar do papum, assim, é um lugar de ajeitar coisas, é um lugar de conseguir um lugar, conhecer pessoas, é um lugar de muito encontro pra mim. Então a produção cultural é um lugar onde, assim, conheci muita gente legal. É um lugar que te propõe isso, é um fazer que te coloca nesse lugar de contato com pessoas. E aí as relações dentro da arte, eu ouvi isso de uma amiga, são como namoros, assim, sabe? Você vai desenvolvendo aquela relação, porque são relações com pessoas. Então a produção cultural, ela tem muito esse lugar de prática, de uma coisa mais racional, uma coisa mais papum, mas também um lugar de encontrar gente, sabe? De conhecer gente nova, de entender como as pessoas fazem as coisas de maneiras diferentes, quais são as lógicas de pensamento delas que levam elas a fazerem as coisas assim ou assado. E a produção cultural é muito esse lugar, de se relacionar com pessoas e de propor coisas para pessoas também, sabe? Você fica é muito gratificante pensar no que pensar em como expor aquilo para alguém, sabe? Pensar em como você vai montar um evento para que isso chegue na outra pessoa, que tipo de comunicação você tem que ter com ela, qual é o público que você está lidando, conhecer esse público, por isso que é um lugar de muito encontro.
ser artista da cena, né? Esse lugar de estar em cena propriamente dito, de pensar cena, que é um lugar muito mais ligado a esse momento dessa expressão artística, né? De criação. Tem o pão, que foi uma grande paixão, assim, e que eu, junto com o meu grupo, nós conseguimos colocar muitas coisas que a gente acredita, assim, em prática, que eu acho que tem muito a ver com esse lugar de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então várias propostas, de uma proposta que ela não é fechada, de uma coisa que a gente está acostumado quando a gente pensa teatro. Eu sempre caminhei por esse lugar na minha trajetória. Tem o Falvismo, que foi uma das primeiras montagenzinhas que a gente fez, que não era uma montagem de um espetáculo, mas era uma cena que passou muito por esse lugar, tinha um corpo muito importante, um visual muito importante, uma dramaturgia ali se construindo. Então, esse lugar de ser artista cênica, de pensar várias coisinhas, sabe? De pensar a dramaturgia, que não necessariamente é um texto, de pensar a dramaturgia do corpo, de pensar a voz, de pensar qual é esse espaço, assim, foi uma das coisas que para mim hoje é muito importante, a questão do espaço. O espaço diz muito, os objetos, né? Então, todos esses pequenos diálogos e a questão da tentativa e do erro, assim, de você idealizar uma coisa na sua cabeça e isso não funcionar, ou isso funcionar de outro jeito, e aí o encontro, que é a ideia da pessoa que está ali com você em cena, e a sua, e o que isso produz. É o choque de ideias. O choque de ideias que causa um grande debate entre linguagens e constrói estéticas através disso, assim. Acho que é um pouco isso, essa mágica de estar em cena, de construir cena junto, num coletivo, ou mesmo sozinho, mas com as outras coisas que fazem parte da cena, sabe? Entender que a cena, ela é muito mais do que uma coisa só, ela é muitas coisas que falam ao mesmo tempo, e a grande sacada é como dialogar todas elas juntas, assim. A pesquisa, né? Ser artista pesquisadora. Passa por um lugar de encontrar, de dar palavra para o que você está sentindo, ou porque você está achando, só que ainda não está achando em palavras. E acho que ler outras coisas de outras pessoas, criar esse diálogo entre o que você está pensando e o que aquela outra pessoa pensa, é muito bom, assim, sabe? Acho que é um lugar muito enriquecedor da pesquisa. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de uma agremiação folclórica, o Zé Pereira dos Lacaios. Eles desfilam no Carnaval de Ouro Preto, que é uma cidade que tem um carnaval super borbulhante. E aí acho que tem uma coisa muito importante que eu descobri, porque eu fiz uma pesquisa teórica sobre carnaval, sobre agremiação, mas eu fui para Ouro Preto também. O quanto é importante vivenciar essas coisas, o quanto é importante se colocar nesse lugar da experiência para aquilo que você está pesquisando, para aquilo que você está criando ideias sobre, sabe? E antes da criação de ideias, deixar um pouco de lado essa parte de borbulhão, de achismos, eu acho aquilo, eu acho aquele outro, para vivenciar aquela experiência, sabe? Para mim foi muito importante vivenciar aquela experiência, entender que corpo que eu era dentro daquela experiência, porque eu não moro lá em Ouro Preto, então eu era um corpo turístico e pesquisador, né, nesse lugar também de pesquisa, mas entender que lugar que meu corpo ocupava e como eu poderia experienciar aquilo nesse lugar, me tornando um pouco parte daquilo e menos um pouco esse lugar que às vezes a antropologia traz, de olhar de fora, que não me agrada, não acho um lugar interessante, até porque acho que é um lugar de muitos achismos e preconceitos. Então, acho que assim, foram algumas fichas que caíram pra mim e que me fizeram me apaixonar pela pesquisa, assim, que a cultura popular é uma paixão pra mim e poder vivenciar aquilo, sabe? Experienciar e aí trazer para as outras pessoas um pouco dessa experiência no final das contas. Ainda nesse lugar de pesquisa, mas caminhando junto um pouco com a arte e educação, teve o RemoEx, Reconhecer, Movimentar e Expressar, que foi um projeto que eu desenvolvi na pandemia, recém-formada,
pelo Zoom. Eu sempre me interessei muito por entender como o meu corpo funcionava, né? E grande parte disso é entender como outros corpos funcionam, e isso é uma coisa que eu percebi que a gente, no nosso dia a dia, está muito desligado, né? Principalmente com a pandemia, mas no nosso dia a dia a gente já está um pouco desligado do nosso corpo, né? O máximo de corpo que a gente faz é um exercício muito específico que vem de alguém que te passou, que não passa muito pelo seu entendimento do que está acontecendo no seu corpo, passa muito mais num, vou reproduzir aquele exercício. Então era uma pesquisa que vinha para um outro viés, sabe? De propor para outras pessoas, dançantes ou não, fazedoras de coisas com o corpo ou não, reconhecerem o seu corpo através de um outro olhar, através de outras possibilidades e não as cotidianas. Então tinha muito esse lugar. E aí ele se liga muito com a arte educação, porque eu ministrava esse curso, né? Então eu me colocava nesse lugar de orientação, de professora, que para mim também é um lugar muito rico, que eu tive a oportunidade de desenvolver com o curso livre de teatro, que é um projeto incrível, assim, que começou com alunos da Unicamp, querendo dar aulas de teatro, em parceria com, e aí isso foi em parceria com uma outra escola, através do programa Escola da Família, do estado de São Paulo, um programa super importante. E aí esse lugar da educação, né, da arte educação, eu já me coloco num lugar que eu acredito numa educação libertária, numa educação que é conjunta entre aluno e professor, então não é um professor reproduzindo e vomitando o conteúdo em cima de alguém que vai absorver esse conteúdo. Acredito numa educação que é construída juntos, né, juntos, através do debate, através das nossas próprias vivências. Eu acredito que a gente aprende com as nossas próprias vivências. Então, para mim isso é muito importante na educação. E principalmente quando a gente está pensando em arte e educação, porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de expressão. A gente está falando em formas de se expressar, em formas de ver o mundo, em formas de colocar, em outras formas de colocar o nosso pensamento, o nosso fazer, o nosso dia a dia. Descobri muito dando aulas para diferentes faixas etárias, mas principalmente para crianças e adolescentes, o quanto isso é muito importante. E aí mesmo nas minhas aulas, desse reconhecimento, né, desse entendimento através do próprio aluno, do que ele está fazendo, através das vivências dele, para que ele ganhe ferramentas para se expressar no final, sabe? Ferramentas para pensar, para botar a sua ação no mundo, para botar o seu trabalho no mundo, e não como reproduzir coisas, sabe? Como continuar reproduzindo as mesmas coisas que me foram ensinadas. Então eu acredito nisso como educação e acho que a arte educação engloba muito essa possibilidade. Eu dou aulas de zumba também e de alongamento, né? Aulas de corpo mais ligadas à dança, mas eu busco trazer isso também para as minhas aulas, e esse é um lugar que me realiza muito também. Acho que me faz muito feliz, assim, pensar que eu auxilio no desenvolvimento de seres humanos para que eles consigam estar no seu melhor e no seu próprio ideal, sabe? Não no ideal das outras pessoas, mas no seu próprio. E aí, acho que continua pelo caminho um pouco da arte e educação. Acho que todas essas áreas se conversam, obviamente, mas a minha experiência com direção e com orientação, eu tive a oportunidade de prestar orientação para tanto dentro da universidade quanto num estágio através do programa em qualificação em artes, e foi assim outra experiência muito importante, porque passa pelo lugar de você ver outras coisas e você aprender através das suas vivências e experiências como dar orientações mesmo, sabe? Tipo, propor dicas, propor exercícios. E aí passa muito por um olhar de professor mesmo, que é olhar para aquilo e pensar, nossa, como, através do que, sabe? O que eu vou propor que vai fazer eles chegarem em tal lugar? O que eu vou falar que vai desenvolver isso que eu tô falando? E acho que isso aí foi uma outra grande sacada que eu tive
dando as orientações e fazendo a direção, né, a co-direção do lado de Lua do Céu, que foi um TCC da Unicamp, que foi online, então foi um outro desafio, mas que foi entender esse lugar de trabalhar com o outro e desenvolver aquilo que o outro está me dando e como criar esse diálogo, sabe? Como não virar uma coisa assim, isso tá ruim, o quanto isso é esvaziado, quanto falar que uma coisa tá ruim ou quanto uma coisa tá boa, sem críticas, coisas características, sem colocar as coisas à prova, é muito falho. E aí entender esse lugar de colocar as coisas à prova, de colocar assim, então vamos testar, sabe? Acho que isso é um lugar que passou muito durante a direção, de vamos testar então, você tem essa ideia? Alguém acha que dá certo, alguém acha que não? Gente, vamos testar. A gente vai testar e vai ver se vai funcionar ou não. Que é um pouco como a cena funciona, a gente tem que testar, ver o que funciona, ver o que não funciona, trabalhar normalmente, mesmo no que funciona, nunca tá pronto ali, sempre exige trabalho. E aí, uma outra coisa também que ficou muito clara nesse trabalho, que agora faz muito parte da minha vida, estar disposto a escolher e estar disposto a desapegar da sua ideia. Acho que são coisas muito importantes. E aí um dos principais trabalhos que eu vejo enquanto direção ou enquanto orientação mesmo é fazer com que o grupo entenda isso, sabe? Fazer com que isso esteja presente no grupo e como fazer isso de uma maneira orgânica realmente, como fazer isso de uma maneira positiva, de uma maneira que seja com uma boa ética de trabalho, assim. Acho que esse é um outro ponto. A minha ética de trabalho passa muito por esse lugar de respeito e de responsabilidade com o trabalho, no final, sabe? Responsabilidade com aquele projeto. O que várias pessoas têm em comum no processo colaborativo, que foi esse que eu dirigi e que são os que eu me aproximo mais, o que todo mundo tem em comum ali é o trabalho, é o projeto que está sendo desenvolvido e aquele projeto vai ser de todo mundo. Então, essa ética da responsabilidade tem que estar para todo mundo, sabe? Do respeito com o trabalho, da responsabilidade com o trabalho, da importância de se fazer escolhas e da importância de desapego, de entender que aquele trabalho, que as coisas, a partir do momento que você bota as coisas no mundo, elas não são mais suas. Elas são do mundo, elas são de todos que estão à volta, de quem vai receber aquilo, de quem vai desenvolver aquilo. Bom, já falei que eu sou apaixonada por carnaval, por fazer várias outras coisas. E aí acho que esse ser ritmista, né, tocar instrumentos de samba, estar nesse lugar do samba, é um lugar que eu habito também, que fica num lugar um pouco menos profissional, mais ligado a um hobby, ter um gosto muito grande por isso. Mas é um lugar que pra mim é, pura expressão e tranquilidade, sabe assim? Tive a oportunidade de tocar com a União Altaneira no Carnaval de Barão Geraldo, uma energia muito incrível, tocar ali por 6, 7 horas, tá falando sobre Barão Geraldo, tá falando sobre a cultura que eu vivencio, tá em conexão com as pessoas. E tocar na Valorosa, que fica num outro lugar, que é uma bateria universitária, mas que também passa muito por esse lugar da cultura universitária, da cultura do samba, da comunhão, que isso acontece quando a gente toca numa festa, sabe? Quanto as pessoas se divertem, o quanto existe uma energia e uma comunhão ali, sabe? E aí pra mim, o samba, ser ritmista, tá muito nesse lugar de divertimento, de comunhão com as pessoas, de vibração, uma coisa meio ritualista, meio catártica. Por fim, eu acredito que eu sou artista sempre, a todo momento, e isso não quer dizer que tudo que eu faço é para ser visto e comercializado, mas ser artista é a maneira como eu me expresso no mundo, é a lente que eu uso para viver o mundo, é a maneira que eu encontro de agir no mundo, sabe? E aí agir não só profissionalmente, mas agir pessoalmente, nas minhas ideologias, nas coisas que eu acredito, nas minhas éticas, não só apenas na minha ética de trabalho, mas na minha ética de vida. E
É isso, muito obrigada!